Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, cadê o Denis? Não sabemos. Mentira, sabemos, o Denis teve um compromisso muito importante hoje, teve um piriri e não vai poder participar. E aí, sua versão é minha, eu que estou apresentando, eu ponho a desculpa que eu quiser. Fica com essa, Denis. Então, para eu não ficar sozinha aqui na nossa nova episódio, né, na nossa nova edição do Inovação com Y, eu trouxe uma pessoa que cá entre nós eu não tenho muita afinidade. Né? A gente no bastidor, assim, é um relacionamento meio complicado, mas é o que tinha. Então, sem muitas delongas, Diógenes, vem para cá. Pelo menos eu fui sincera, você não pode negar a minha sinceridade. Ai, essas relações muito próximas, não sei nem porque eu tô aqui agora. Agora nem sei porque eu tô aqui. Ótimo. Né? O Diógenes... Graças a Deus que a gente está em cidades bem distantes. Bem distantes, tem 1.000 quilômetros, 1.065 para ser mais precisa, que nos separam. E isso faz um bem danado para o time. Nossa, os homicídios diminuem bastante no Brasil quando a gente reduz. Gente, que bom que está gravando, vocês estão vendo que isso foi uma ameaça exposta e registrada, tá bom? Trouxe o Diógenes aqui para me acompanhar, Diógenes que é o nosso head de cultura, de comunicação, é o nosso designer, inclusive essas artes, se vocês não estiverem gostando, foi ele, se vocês estiverem gostando, foi ele também, o responsável. Fiquem à vontade para colocar comentários elogiando ou criticando, a gente vai adorar principalmente os que criticam, a gente vai encaminhar todos. Coloca só elogio, gente. Eu estou sendo usado aqui. Está manipulando nossa audiência, não faça isso. Mas o Diógenes era a pessoa certa para vir para o episódio de hoje, né? Porque reza a lenda que ele tem uma relação próxima com o pessoal desta região. Reza a lenda porque o Diógenes é alguém assim que você desconfia um pouco das coisas que ele fala, sabe, Naldo Bene? A gente tem aquela Naldo Bene da inovação. Obrigado. Exato. Então, estou acreditando, vamos ver. O Daniel Godoy, que é o nosso convidado, que eu vou trazer agora, vai poder dizer o quanto ele não conhece o Diógenes, essa história de que o Diógenes é bem relacionado ao ABC Vale é fanfic ou não. Vamos ver. Está preparado, Diógenes? Para mim tá tudo certo. Te deixei desconcertada, eu nunca vi isso, eu tô achando o máximo. Posso trazer o Daniel? Pode. Vem para cá, Daniel. E aí, pessoal, beleza? Beleza. Ô, Diógenes, é o seguinte, para saber se você tem relacionado no ABC Vale, eu quero saber quantos happy hours você já foi. Lascou, porque eu odeio happy hour, gente. Eu sou a pessoa que não vou para happy hour, então não sou bem relacionado. A gente fala que as pessoas são bem relacionadas. Eu nunca fiz amigos bebendo leite. Eu fiz amigo bebendo café, Daniel, então não vem. Davi, obrigado pelo convite. Jorge, obrigado pelo convite. Valeu, velho. Imagina, tinha que estar aqui. O Daniel, que é um dos fundadores da Ponte-me, né? Que a gente vai conhecer mais ao longo do episódio. Bootstrapping, que é muito massa. Para quem não está familiarizado, a gente está falando de investimento próprio, né? Sem investidor, sem terceiros ali entrando. Próprio não, eu gosto de falar que o dinheiro do investido é o dinheiro do boleto pago do cliente. É isso aí, melhor ainda, né? Bacana. Não tem dinheiro melhor, né? Investidores, nada contra vocês, eu juro. Mas vocês sabem que dinheiro de cliente de boletinho pago é muito mais gostoso. E eles gostam também, investidor gosta de boletos pagos. Lógico, ele tem que gostar. Quanto mais boleto pago, nota que está emitida e boleto pago, é isso. A melhor definição de startup é solução criativa com boleto pago, gente. Então, sim. Porque se não paga as contas, é só uma imaginação, né? Exatamente. Antes de uma contextualização mais profunda de quem é Daniel Godoy na fila do pão, eu já queria deixar claro aqui que tudo que for dito nesse episódio, principalmente pelo Daniel, é de exclusiva responsabilidade dele. Ai, tá? Meu Deus. Hates, vão no Instagram. Eu sabia que eu tinha que ter chamado o advogado para me acompanhar aqui do lado. É tipo Danila Gentili, né? O doutor Léo, a doutora Luciana aí que acompanha a gente, por favor. Né? O Daniel passa mais. Vou pedir a assessoria jurídica aqui do lado, para eu começar a falar isso.
Exato. Aí vai ter que deixar no mudo, Daniel, o tempo todo. A gente nunca precisou enfatizar isso, que tudo que é dito pelo convidado é de responsabilidade dele, mas por segurança, eu estou achando que é importante a gente deixar isso bem claro. Então, hates vão direto pessoal, na página dele. Se esse episódio for pro ar... Cara, não tem 2 minutos o podcast. Que corre essa. Se esse episódio for pro ar, é porque a gente conseguiu uma medida protetiva. Conseguiu eliminar do STF. E é sobre isso, galera. Daniel, conta pra gente quem é você na fila do pão. Bom, eu sou o Daniel Godoy, o pessoal me chama de maluco da RH. Esse apelido foi carinhosamente dado pelo Ricardo Jordão Magalhães, né? O cara que me treinou aí como vendas, etc. E, gente, eu sou um cara que eu gosto de criar, eu gosto de fazer coisas malucas e que, de preferência, que elas deem dinheiro, né? Então, eu tenho uma trajetória aí com empreendedorismo já desde moleque. Eu estudava numa escola de japonês que tem aqui em São Bernardo, do campo, aqui na cidade do lado da minha. Durante 1 ano e meio eu estudava lá. E na época era essa história eu conto que foi engraçado, que assim, a primeira lembrança que eu tenho de empreendedorismo. Minha mãe adorava ir na 25 de março de toda acho que era de sexta ou de sábado, sei lá. Ela tirava o dia e passava o dia na 25 de março. E na época era moda do skatinho de dedo. Quem lembra disso aí? Skatinho de dedo, vocês não lembram? Claro, tinha as ferramentinhas para você trocar as rodinhas. Isso aí. Cara, eu só não tinha coordenação motora para usar, mas beleza. Cara, eu não lembro se era o pai ou o avô do amigo meu, cara, ele fabricava as rampinhas pra galera. Tipo, ai, que massa! Era maneiro. E, cara, essa bolsa no shopping custava na época R$40, R$35, sei lá. Mano, a 25 de março o bagulho custava R$6. Tipo, era 3 por 20, sabe? Era um negócio assim. Aí minha mãe comprou uns e eu vendia na escola. E aí eu descobri que não podia ter comércio na escola, né? As crianças não podiam fazer comércio. Eu ia perguntar isso. Geralmente é aí que começam as expulsões, né? Eu tomei uma belíssima de uma advertência, só que é o seguinte, eu transformava R$6 em, tipo, 20. Era 3x que eu ganhava um negócio. Era 6, 7 reais. Porque saía, tipo assim, eu comprava 3 por 20 e vendia 1 por 20. E mesmo assim era mais barato que a galera comprava em qualquer lugar no shopping, sei lá, né? Eu também, depois, lá para meus 15 anos, eu fui pedir um emprego na Santa Efigênia. Gostava de montar computador. Santa Efigênia, só para quem está ouvindo e não conhece, não é aqui de São Paulo. É a rua de São Paulo que só vende computador. É a rua dos eletrônicos, principalmente. Dos eletrônicos, isso. Se eu não me engano, quando ela começou, arrisco dizer, né? Posso estar contando abobrinha aqui, mas se eu não me engano, lá nos anos 70, 80, quando não tinha ainda, computador não era muito uma realidade, lá era um lugar onde se vendia muito Walkman e muito equipamento de foto, vídeo. A região, ela sempre foi desse tipo de coisa, né? Eu acho que o Walkman ficou um pouco datado, acho. Inclusive, eu não sei o que é, depois vocês puderem mandar uma foto no privado. Eu não entendi. Para quem não sabe, era a versão antiga do iPod, né? Eu colocava uns cartuchos assim, né? Que tinha uma fita magnética dentro dele. Eu acho que nos anos 80 ela ficou isso aí, mas meu pai sempre gostou de tecnologia e a gente ia, quando começou a época dos computadores com placa de vídeo, lan house, esses negócios, a gente ia muito lá. E meu pai fazia um caixa 2 da minha mãe de vez em quando, assim, tal, ia lá e comprava. Quanto vocês gastaram? 300. Tinha gastado um pouco mais. Pouco mais. Que naquela época era uma puta grana, né? Eu acho que o computador tá mais caro hoje. Quando a gente fala de máquina gamer, ela tá muito mais cara hoje. Antes, você comprava uma máquina para jogar com, o salário mínimo era 400 pau. Você comprava com 3 salários mínimos, você comprava uma máquina top de linha. Tipo, eram R$1.300, R$1.400. Você tinha a máquina mais absurda de todo mundo. Hoje, com uma máquina de R$10 mil, que custa 8 salários mínimos, né, no caso, você tem ainda uma máquina intermediária. Tipo, não é um... Cara, acabei de descobrir que eu tenho o pior dos computadores, pelo preço que ele foi pago. Eu fiquei sabendo que se o computador fosse um micro-ondas, ele não rodava nem o prato, é verdade? Tô desconfiada, depois desse dado, eu tô desconfiada que é por aí. E aí, Jorge, o que você acha?
Eu nem sei, filho. Eu nem vou comentar, mas eu acho que né, o teclado tem que ser um pouco externo, né? Jorge é designer, é elitezinha da Apple. Ele é outro nível. Mas a galera. Então, mas hoje uma máquina Apple comum você vai pagar 10, 12 mil, mas uma máquina, um computador gamer, mas hoje etc., você compra mais viável uma máquina da Apple do que alguns do computadores gamer, Windows. Cara. Sim. Não, e é verdade. Eu lembro que o meu primeiro foi um K6, 100 MHz. Um K6. Esse, de fato, eu não sei o que é. Esse, de fato, eu não faço ideia. O meu primeiro provavelmente foi tipo já um i3, um i5. Eu sou novinho, gente. Mas esses passeios que você ia fazer na Santa Ifigênia, eles tinham cunho empreendedor também? Cara, eu ia com meu pai, né, lá. Eu ia com meu pai comprava as máquinas. E aí eu tinha alguns amigos que eu morava num bairro que assim, minha família era eles estavam começando em ascensão, né, com grana, etc. Meus pais eram duros e tipo começaram a ganhar dinheiro, né? E a molecada da minha rua, eu tinha 2 amigos que eram playboyzaço, tal, né? A mãe de um amigo meu chegava e falava assim no fim de semana: ai, meninos, vamos lá andar de kart? Tipo, caralho, tipo, meu pai me dava R$5 por fim de semana de mesada pra eu me virar. Um cinema era R$4 na época, a minha entrada, né? Então, tipo, era isso e com R$1 eu tomava uma casquinha, né? Tipo, do Mac, que na época era 80 centavos. Bons tempos. Bons tempos. Cara, eu não aguento mais. Hoje em dia, né, parênteses de novo, mas, cara, eu não suporto mais nem o cheiro daquele sorvete, velho. Porque acho que a gente tomava tanto aquela porra todo fim de semana aí. E, cara, meus amigos ganhavam mesada sem conto por fim de semana, mano. R$50, tipo assim, era absurdo. Eu olhava e falava, cara, o moleque ganha meio salário mínimo, era playboyzado, molecada. E aí eu sabia montar a máquina, eu fui pedir emprego lá na Santa Ifigênia. E lá na loja que a gente sempre comprava. E o dono já conhecia, porque uma vez por mês a gente estava lá, comprar uma pecinha nova, não sei o quê, tal. E aí ele me contratou, e aí eu cheguei em casa, falei que tinha arrumado um emprego, meu pai pegou e falou que, bom, como assim? E ele foi lá conversar com o dono, acabei trabalhando lá um pouquinho, ficava lá. Eu descobri o que era corrupção nessa época. Tá gravando, Daniel, só um Tá gravando, não, tá tudo certo. Cara, olha só, eu trabalhava na parte da montagem, né? Para quem não foi na Santa Ifigênia ainda, só para eu descrever, é um lugar que você entra assim, é um galpão e tem cada loja, é um monte de mini shopping, né? Você tem um galpão e você tem um monte de box, né? O box A, B, C. E aí você decide comprar lá um computador, o cara vai lá, placa-mãe, processador, memória, deu tanto, o cara vai lá, vale montagem, dá um vale montagem, e você subir uma escada e em cima, então, inclusive o lugar que eu trabalhava, nos anos 40, foi um hotel. Então, em cima era um monte de quarto de hotel. Eu trabalhava em um desses, tinha um balcão lá tal, e montava as máquinas para trabalhar, né? Para eu começar a montar. Só que é o seguinte, eu trabalhava de sábado, e sábado é a ferveção do... Uhum. Aí você imagina... O pessoal trabalha durante a semana, Aí você imagina assim, né? Papai e mamãe chegando para levar o filho dele de 12 anos, que tá fazendo aniversário, que vai ganhar um computador, que tá doido pro negócio, eles ficam pesquisando até o meio-dia e a Santa Ifigênia fecha 1. Quem comprasse computador até as 11 da manhã e chegasse lá, em 1 hora saía. O cara que chegava às 11, 11h30, meio-dia, cara, o brother, volta às 4 da tarde. Tipo... Perdão. Você tinha quantos anos nessa época, Daniel? Eu tinha 15 anos. Aí, assim, volta às 4 da tarde, né? Pô, por que às 4? E assim, eu trabalhava muito bem, e aí meu chefe começou a não ir mais de sábado, trabalhava sozinho. Aí um belo dia um cara chegou, olha que engraçado, né? Na verdade, eu falo que eu descobri o que era corrupção, mas na verdade eu inventei um fast pass, né? Na época. Empreendedor sempre dá um jeito. Eu ganhava R$200 por mês. Cara, era meio salário mínimo. Eu também trabalhava meio período e ainda ganhava eu chamava de vale coxinha, né? Que eram os tickets de almoço da VR, né? De vale refeição, que acho que era de R$4,50, R$5,50 por dia. Era um papel, assim, parecia um chequezinho o negócio, né? Cara, eu ganhava R$200 por mês. E trabalhava de segunda a sábado. Às vezes, alguns dias da semana eu não precisava trabalhar, mas assim, quinta, sexta, sábado, certeza, meio período. E fazia técnico de informática ainda à noite, né? de eletrônica à noite. Cara, um cara chegou lá, pô, mas
como assim? Deu 4 da tarde. Eu falei, ô filho, são 12:30. Olha o tanto de máquina que eu tenho para montar. Sei que demorou para comprar, não tenho culpa. O cara falou, nem se eu te der um café. Eu falei, eu não tomo café, só tomo todinho. É ótimo. Cara, eu não bebia café. 15 anos eu não bebia café. Eu gostava de beber leite com Toddy. Na verdade, eu vou falar, eu gostava de arisco mágico, velho. Era meu favorito. Nossa! Daniel, eu tô descobrindo coisas sobre você que vão colocando em xeque a credibilidade. O câncer agradece. Um dia Os câncer agradece. E pra quem gosta, eu sou viciado em assistir propaganda antiga, tá ligado? Tipo, eu adoro estudar propaganda antiga. Era o Arisco que a Xuxa fazia propaganda? Era isso mesmo. A Xuxa mesmo. dos pacotinhos? Cara, eu canto é o que vendia mais, gente. Eu canto várias vinhetas, gente. Pode dar uma palhinha se quiser, tá, Daniel? Não, tranquilo aí quem vai derrubar o podcast vai ser a gente deixa para o final. No final a gente volta com as vinhetas. Cara, aí o cara pegou e me ofereceu, ele pegou e falou assim, né? Mas nem se eu te der um café? Que café, mano? Eu não bebo café, tomo todinho, tá ligado? O cara foi lá, sacou e me deu R$50. Eu falei, pra ele, que é isso? Ele falou, pra você colocar o meu na frente. Se você quiser, esse aqui é o café que eu vou te dar. Aí eu, beleza, volta daqui 40 minutos, brother. Só que é o seguinte, porra, eu ganhava 200 conto, o cara me deu 50, eu ganhei, tipo, o equivalente a uma semana de trabalho. Exato. E o cara tava comprando um computador de R$1.200, R$1.300, e assim, a máquina top. Tipo, aí o cara tá comprando uma máquina, eu que falei, de 3 salários mínimos na época, né? Ou mais, talvez. Caramba. Aí é o seguinte, todo sábado eu botava uma fila de 4, só vendia 4 Fast Pass, né? Cara, mas você oferecia? Você oferecia isso para os quando o cara reclamava, pô, volta daqui tanto tempo. E, pô, tudo isso eu falava, mas se você me der um café, aí eu aprendi a palavra, mas se você me der um café, eu posso adiantar a máquina pro senhor. Nossa. Cara, aí eu vendia 4, então acontecia, eu ganhava R$200 por mês, mas eu ganhava R$200 por sábado. Caraca. E aí eu descobri que eu era o mais rico dos meus amigos. E meus fazia R$1.000 por mês. Pô, R$1.000 por mês eram 3 salários mínimos, com 15 anos. Minha mãe chegou, meu pai chegou aí lá conversar lá com o Juliano, que era o dono da loja, para saber se não estava fazendo nada errado. Tipo, e ele sabia que você estava fazendo? Ele tomando café? Ele descobriu que eu fazia, mas assim, ele não achou errado. Ele falou, ele tá fazendo isso, tá entregando. E na época foi o seguinte, a gente foi o começo da banda larga, então a gente tinha um link de 256, 128 megas lá, né? Era o começo da banda larga, né? Hoje a minha cafeteira deve ter internet mais rápida, tá ligado? E assim, era muito difícil se atualizar driver, esses bagulhos, às vezes chegava a placa nova. Como era padrão, eu criei um processo lá na época usando uma placa-mãe, usando um DVD de imagem. Então eu gravava uma imagem e eu conseguia replicar muito rápido, por isso que meu chefe não ia de sábado, né? Bom, e essa foi o começo da minha história acho que de empreendedorismo, lá de moleque e tal. Tá, empreendedorismo tem muito de... A gente sabe que não é para todo mundo, isso é claro, não é para todo mundo. Tem que ter estômago, né? E tem aqueles que têm uma veia empreendedora que aparece logo cedo, que é o seu caso com o skate, você já mostrou que já tinha ali uma aptidão para... Mas daí, para uma startup voltada para o RH, como é que é esse salto? Vamos lá. Em 2007, eu tinha um amigo meu, o Julião, eu trabalhava na Unimed na época. Isso em 2007, 2008 eu saí de lá, naquela época que deu um bolha imobiliária e tal, não sei o quê. Eu trabalhava, e o Julião tinha um amigo meu de faculdade que entrou na HP, ele tinha entrado na HP. E aí ele me chamava de Emo Grayson na época, né? Porque na época eu tinha bandinha de hardcore, eu tinha cabelo, né, gente? Cabelinho caído, assim, e tal, cabeludinho e tal. Ele me chamava de Emo Grayson, né? Eu ia perguntar se é hardcore ou se é emo. Não, mas ele ficava me zoando porque ele falava assim, você gosta de Simple Plan, você gosta de... A gente... pula essa parte, vai. Dá pra cortar. Cara, acontece, ele me ligava, ele falava assim, e eu chamava ele de torto, né? Aí tá vendo? Porque o podcast cancelado, né? Vai indo. Já tá registrado. Né?
Ele teve poliomielite quando era criança, né? Então ele me chamava de hemogrense e chamava de torto, né? E aí ele me ligava, não, olha só, aí ele me ligou e falou assim, velho, pô, meu boy, eu tô em Nova York, tô num congresso aqui da HP, não sei o que tal. E, cara, ele tinha celular corporativo, tipo, mano, chique. Aqueles HPs com teclado embaixo, lembra? Tipo, nossa, tinha teclado embaixo. Tipo os Palm Top, esses negócios. Palm Top. Eu falei, sério? Porra, tá no lançamento do iPhone. E tava na semana o lançamento do iPhone. Ele falou, tem um monte de otário dando volta no quarteirão em fila para comprar essa porra. Eu falei, você vai comprar um para mim agora. Aí. Ele, quê? Eu falei, você é torto? Pega a porra da fila preferencial, filha da mãe. Ele, puta, sério? Será que aqui funciona? Eu falei, não sei, vai aí e se vira. Atrás da porra dessa pra mim. Aí ele trouxe, cara, eu me encantei com aquilo. Eu trouxe, mano, no mês do lançamento. Inclusive não tinha desbloqueio pra essa merda. Eu tive que participar de um monte de fórum hacker de desbloqueio de iPhone, né? Tal, fazia um tal de Cydia lá que a gente 2007, né? 2007, Nossa, 2007, Cydia. ou 7 ou 8. Era uma loja de aplicativo pirata que você instalava pra você poder fazer os desbloqueios e a gente desbloqueava por operadora e tal. Tanto que eu fiquei mais de um mês com ele, como se fosse um peso de papel bonito, o iPhone e tal. E, cara, eu percebi que essa porra não tinha rádio. E aí eu senti, cara, como é que o iPhone nunca teve antena de rádio? E eu ia de metrô trabalhar e eu ia ouvir no Band News de manhã, né? E eu vi no Boechat. Saudoso. Na época, acho que na época não era, acho que não era nem o Boi, era o Boechat, acho que já era o Boechat. Cara, e aí eu ouvindo e tal, e eu, caralho, tipo, não tem rádio essa porra. Já tinha plano de internet, mas o cara era muito caro, muito ruim, não funcionava, era tipo assim, velocidade de 128 de novo, 200 Mbps, tipo, coisa muito horrível. E eu peguei e falei, cara, como é que faz para desenvolver esse negócio? E aí eu, na época, eu tinha feito amizade com um venezuelano que estava aqui no Brasil, que era programador. E eu falei, velho, vamos ver qual é que é isso aqui. E a gente fez o primeiro aplicativo de rádio, a gente acabou fazendo um negócio com a Band, e a gente vendeu um primeiro aplicativo de rádio online, de streaming, né? E a gente começou a fazer aplicativo. Foi aí que a gente fundou uma empresa chamada FST, que era uma fábrica de aplicativo de celular. Era engraçado porque a gente concorria com grandes caras, a gente concorria com Concrete Solutions, tipo, tinha uma outra que era de Brasília também. Cara, eram tudo consultoras picas, e no final, no começo era a gente, aí em 2, 3, a gente desenvolvendo. O Daniel, dentro dessa experiência, tem muito a ver com qual a diferença que tem para hoje, mais ou menos assim, essa negociação? Tu tem algum parâmetro que possa comparar hoje? Cara, você fala da parte comercial ou você fala Sim, principalmente assim, de entender que tinha uma demanda ali, de criar uma empresa e sair para vender, assim. Eu sempre tive um problema muito grave quando eu comecei a entrar no meio de startup, porque a startup ela tem que ser replicável, escalável, né? E o que acontece? O produto que você vende para um é o mesmo que você vende para o outro. Só que quando eu vim do meio de consultoria, eu tive dificuldade para entrar com startup, né? Eu vou contar mais para frente uma briga não, né? O dia que o Aponte me quase acabou, né? Mas é o seguinte, eu vendia consultoria. Então é o seguinte, se você chegar e falar assim, mas eu não gostei desse botão, troca ele de botão verde para vermelho, troca de vermelho para amarelo, troca de amarelo para rosa com bolinha roxa, tá bom. Se eu não fiz, é só trocar a cor. Se eu já fiz, eu vou te cobrar para tirar esse e vou te cobrar para colocar outro. Ponto. Tem uma personalização que não é escalável como uma startup pensa que é uma obra aí. Depois que o cara montou a prateleira atrás da Flavi, ali, o cara montou a prateleira. Putz, não dá para deixar ela mais alta? Porra, dá, mas custa tanto. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Isso foi um negócio que foi dificuldade, porque quando a gente fabricava um aplicativo de celular, 2008, 2009, né? Eu saí da Unimed, montei a empresa. Cara, a gente se arrebentou tentando vender isso durante algum tempo, não deu muito certo. Ganhava muito, eram poucos projetos, a galera não sabe, era pouca grana na época, porque era um programa normal, só que assim, tinha tão pouca demanda e tão pouco profissional,
não tinha dado um boom negócio ainda, né? Dá para a gente falar que era a solução certa, só que no tempo errado, muito Sim, antecipado? vamos lá que, assim, né? Depende de quem está ouvindo hoje, a gente vai lembrar que já desde a adolescência tinha smartphone. Eu fui ter... Cara, o primeiro smartphone que eu lembro de que foi smartphone de verdade foi Apple. Tipo... E aí depois, e aí começaram a sair os Samsungs, a linha S1, S2. Só que assim, o pessoal lembra, eles eram ruins. Eles tinham mais coisas do tipo, tinha rádio, por exemplo, esses negócios, eles eram ruins. Antes eu tive lá eu cheguei a ter um da Nokia, que era parecido com esses Palm aí e tal, com um tecladozinho. Mas, cara, ele conectava no Wi-Fi, mandava e-mail, tipo, eles eram uma merda. Tipo, se você dá um na mão de alguém hoje aqui, você fala assim, cara, não dá para navegar na internet nele. Você não, era muito ruim. Você tinha um trackball horrível lá no meio para você usar um mouse, né? O N95 já era muito elite já. O N95 ele já era um celular mais gamer, né? Eu sempre acompanhei isso aí. Mas, ô Diógenes, pega uma foto aí de um desses celulares para colocar na tela aí, se alguém puder ver aí para colocar no celular. Quanto isso. Então, assim, a gente não estava acostumado com isso. E quem que tinha smartphone? Cara, era vendedor, era tirador de pedido, tinha os Palms. Eu lembro que eu cheguei a ter um Palm que eu comprei chama Life Drive, acho. Ele já era nesse formato assim, ele já não tinha botão, tinha só um botão embaixo e tal, e era tudo tela, e era na canetinha que você usava. Cara, a tela parecia que você tinha que arrastar um prego para arrastar um negócio e tal, né? Só que é o seguinte, quem que tinha? Cara, a gente tem que falar que ou era o cara que era entusiasta de tecnologia, ou era o cara que era rico e, tipo, queria fazer. O iPhone não tinha lançado nem oficialmente no Brasil nessa época, né? Tipo, tinha acabado de lançar. Acho que o primeiro que lançou no Brasil foi o 3G ou 3GS, né, oficialmente. E, eu fui vender aplicativo de celular, cara. E fui lá e comecei a fazer. Chegamos a vender para uma grande loja aí de artigos esportivos. Chegamos também a fazer. Os caras tinham. Meu sócio, esse foi legal pra caramba. Meu sócio era especialista em SAP, na verdade. Ele foi abelhudo. Ele foi abelhudo em querer mexer com smartphone, né? Com iOS, com Android e tal. E acho que como todo mundo, na época, porque era novidade. E a gente falou, mano, cara, isso aqui é futuro, isso aqui vai dar dinheiro, isso aqui vai fazer. E aí, nessa época, sei lá, 2, 3 anos depois, tal, a gente tinha uma equipe com 26 pessoas, 26, sendo que, tipo, 23 eram programadores de a parte mobile, né? A gente tinha um gigante, a gente montou o e-commerce, porque olha qual que é a dificuldade, né? Os caras tinham SAP, os caras tinham puta num e-commerce, e o e-commerce não batia com o SAP o estoque, porque não era integrado. E aí é o seguinte, mas agora a gente quer o aplicativo de celular. Eu falei, então, a gente faz o aplicativo de celular e já faz integrado com o SAP. O cara que quiser comprar uma bicicleta no seu e-commerce, o cara que quiser comprar uma bola de futebol no seu e-commerce vai bater no estoque do SAP. Porque a galera não sabia fazer um aplicativo de celular bater no... O estoque da loja era o estoque da loja. O estoque do online era o estoque do online. Eu conseguia falar. E daí, então, no começo foi difícil a aceitação, depois foi passando, o celular o smartphone em si, né? Foi melhorando, e aí vocês conseguiram guinar. Consegui guinar, cara, com 25 anos, eu fiquei milionário com 25 anos, tipo real, tipo, muita grana. Só que assim, né? É muito dinheiro para gente jovem, descabeçada, né? Aí você torra tudo com tudo que não devia ter torrado. Melhor deixar quietos? Vamos focar no torro tudo. Foca. Pelo seu bem. Aí depois a gente acabou tomando um processo de um concorrente lá que não foi legal, que travou e desandou as paradas e tal. Mas assim, a gente sempre cara, fizemos um aplicativo do Bradesco durante alguns anos, né? Como é que chamava a empresa? Desculpa, a primeira? First Solution, a FST, né? A FST. A gente tinha... A FST quebrou? Quebrou. Assim, na verdade, a gente matou ela, porque ela continuou existindo durante algum tempo. Ela continuou existindo durante algum tempo. Mas a partir do momento que a gente já tinha uma ponte, a gente tinha que escolher se a gente ia focar. Porque aí é legal a ligação de um no outro, né? A gente usava a mão de obra ociosa. Quando começou o negócio de startup em 2010, 2011, a gente começou a usar a mão de obra ociosa. Cara, eu já tinha profissional, que eu já estou pagando por mês. Cara, tá sobrando 4 horas por dia do Diógenes, porque eu não tenho projeto para colocar.
a gente tirou ideia de startup, você vai programar para esse negócio aqui, então. Aí, na época, a gente montou eu cheguei a montar uma empresa de contratação de estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil. Foi no primeiro mandato da Dilma. Na época, o Brasil estava bem economicamente, assim, e a Europa estava com aquelas, vocês vão lembrar talvez aquelas crises na Espanha e na Grécia, que estava horrível e tal. Aí decidiu montar um negócio de contratação de estrangeiro para o Brasil. Aí era um negócio B2B que você vendia para empresas, é isso? Cara, a gente não conseguiu vender direito isso, o modelo não ficou muito bom. No final, a gente conseguiu fazer um acordo com uma outra empresa e ela, tipo, comprou a caixa. Operação que você tinha. Não é operação, ela comprou o modelo, cara, comprou o site, o modelo do negócio. Tá. Mudou o nome, mudou tudo, ela não queria nem a base, ela só falou, cara, você desenvolveu um negócio que eu tava querendo fazer. Tipo, isso aqui serve para mim. Né? Foi um jeito de recuperar a parte do investimento. A gente montou em Belezap logo depois, e assim, tudo isso sendo recurso da FST em cima para fazer o desenvolvimento desses novos negócios. Isso. A gente montou em Belezap, que era um aplicativo de beleza, para você encontrar clínica de site que são de beleza, spa, tal, caramba. Montamos esse. Não deu... cara, a gente tinha 700, 800 estabelecimentos credenciados, tipo assim, em 6 meses. Cara, deu algum... A gente não sabia como monetizar. A gente falou assim, beleza. Aí que foi a grande caga. Esse foi o maior investimento de marketing merda que eu fiz na minha vida. Gostamos. Isso aqui é assunto para Feio Tech, né? Acabamos, então, pessoal. Vocês que estão ouvindo, esse é o nosso novo quadro, Feio Tech. Feio Tech. Cara, eu tinha aplicativo de beleza que eu tinha 600 estabelecimentos credenciados e eu tinha 10 usuários. Eu tinha pouco... hoje é um dos motivos que eu descobri. Eu não sei trabalhar com marketplace, eu não tenho coração para isso. Né? Isso, você está trazendo um cenário que é legal, vou até fazer uma referência aqui, porque a maioria das startups que batem na nossa porta, né, que vem com a ideia, estou falando de startup, mas são as ideias, né, que batem lá no nosso processo de análise de ideia. Quem quiser saber mais, entra no site da ASIS, no eixo Startups. Vem muito marketplace. Então, o marketplace é muito difícil de trabalhar. E é o mais difícil, talvez, né? Porque você tem duas pontas. Isso. Para quem não sabe o que é o marketplace, Flavi, vamos lá. Como aqui? Duas ou mais pontas, né? Vamos lá, duas ou mais pontas. Duas ou mais, né? Mínimo de duas. Então, a gente está falando de uma empresa que está no meio intermediando, conectando players de pontas diferentes. O Uber é um marketplace. Então, você tem um motorista e você tem o passageiro. Você precisa fazer com que esses dois se encontrem, mas principalmente... Não, precisa ser equilibrado. Equilibrado. Ele é caro para caramba, é um modelo talvez mais caro, né? Porque você não vende para você tem que vender para o carro e você tem que vender para o passageiro. Você vai falando para eu pegar uma água aqui. Não, vai lá, fica à vontade. Então, você vende para os dois lados, isso já torna o processo mais caro, tem que ser equilibrado, você não pode ter mais de um, menos do outro, né? Assim, claro que você tem bem menos motorista do que usuário, mas tem que ser proporcional, não pode um usuário ficar esperando o carro não encontrar. O número de chamadas, você tem que ter um número de usuários suficiente para ter chamada em volume. Exato. Para não deixar o motorista ocioso. E vice-versa, porque senão ele vai para o outro aplicativo. Você tem uma corresponsabilidade também, porque se o motorista faz alguma cagada, quem vai ser processado é a Uber e o motorista. Então, é um modelo muito complexo, né? E as pessoas não têm muito essa noção da complexidade porque que é você ter um marketplace. A maioria acaba olhando para o marketplace como assim, poxa, eu tenho diversas formas de rentabilizar. Sim. Então, eu posso rentabilizar de diversas fontes. E talvez... Vamos combinar, os marketplaces que deram certo, eles funcionaram legal. Sim. Eles funcionaram legal. Sim. O problema é o seguinte, a grande sacada do marketplace para mim não é nem a parte de rentabilizar no começo, é você equilibrar a parada. Equilibrar e você conseguir segurar, porque a partir do momento que, sei lá, vou contratar pela tua plataforma uma manicure, a partir do momento que eu conheço ela, eu sei que ela está do meu lado, por que eu vou comprar com você e não direto com ela? Aí é o segundo problema, né? A gente sempre tem um problema grande para resolver. Quem quiser aqui, ó, dica, você quer saber um problema grande para resolver?
Teoria dos gargalos do Jeff Bezos. Esse vídeo é muito difícil de achar. Depois que eu achar o link aí. Bom, aí deixa eu contar, então. Deixa eu contar a grande merda que a gente fez. É o seguinte: qual é o lugar que mais passa gente em São Paulo? Porque assim, eu tô na grande São Paulo. Metrô e trem. Beleza. Aí a gente olhou e na época passou um metrô adesivado da Gillette. Tá brincando. Adesivado da Gillette. Aí eu olhei e falei, caralho, dá pra adesivar um metrô por fora. Tá brincando. Alô, metrô, quanto custa? 240 mil reais para adesivar 4 vagões da linha verde. Quando? 2011, 12, 13? Não, a gente, 2014, a gente já tinha ido inclusive a gente levou isso no primeiro case que teve da ABS, para quem não sabe, Congresso Anual de Startups e Empreendedores, organizado pelas startups. Inclusive, somos mantenedores da B Startups, então a gente participa dos cases. Incrível e imperdível para qualquer empreendedor que está começando a empreender ou que vai empreender. Cara, é um absurdo, é um mind blow, assim, tipo, negócio. Ele acontece, deixa eu aproveitar que agora você me deu a deixa para eu fazer propaganda. O case, ele acontece em São Paulo, então, novembro, geralmente, né, finalzinho a última semana, se eu não me engano, é a última semana de novembro. Então, os mantenedores têm os seus espaços, as startups podem apresentar ali também, tem stand, tem muita palestra acontecendo. Esse ano, acredito que ainda vai dar tempo, quando esse podcast sair, vai ter o Neon, que é o evento também da B, que é o case do Nordeste, que vai acontecer em São Luís do Maranhão, vai ser agora no comecinho de junho. Vai estar no Neon? Joia. A gente está meio apertado aqui, porque a gente vai ter um evento grande também do Sebrae, que acontece no Espírito Santo. E é da mesma data. Então, a gente ainda não está decidindo. Mas bora lá. Você foi para o case, você quis adesivar, o metrô. Alô, metrô, quanto custa para adesivar? E assim, não é todo. Essa bagatela de 200. 4 vagões, são 4 vagões, porque a linha verde, para quem não conhece, é a linha que chega na Avenida Paulista. Isso. Cara, passa 1.845.735 pessoas por hora naquele negócio, né? É um absurdo, na edição, joga na tela aí uma foto do metrô às 6 da tarde aí. Rafa, desculpa, Rafa. Eu não consigo controlar ele, tá? Você faz uma lista de links. Mas é isso. Cara, mesmo. Foi o seguinte, beleza. Eu tinha caixa, falei, foda-se, vamos fazer. Agora é o seguinte, eu quero que vocês chutem aí quantos downloads a gente teve do nosso aplicativo. Gente, e o metrô, eu tenho foto desse negócio. O metrô parecia a Escola de Samba da Mangueira, porque o aplicativo ele era verde e rosa, porque o logo era uma mulher assim, o logo era uma mulher com tipo uns pepininhos no olho. Gente, manda essa foto pra gente, por favor. Nossa, eu tô muito querendo ver essa foto. A gente vai colocar no episódio. Quem tá só ouvindo, vai lá olha aí a descrição da plataforma, que vai estar aí o link para conseguir visualizar essa imagem. Foi muito. Quanto tempo de campanha? Cara, 1 mês. Um mês. Quantos downloads? Eu sou péssima em chute. Eu não Chuta aí, 240 mil reais, passam 1 milhão de pessoas. Quantos milhões de downloads eu tenho que ter? Nossa, eu vou chutar que vocês conseguiram, como eu sei que a história deu muito errado, vou chutar que vocês tiveram 10 mil. E aí, Diógenes, algum palpite? Cara, como eu sou pessimista, vamos para 100 downloads? Cara, foi no meio termo, a gente conseguiu 1.100 downloads, cara. Nossa, nem meio termo foi lá. Eu chutei muito alto. Não, você chutou 10 mil, se 10 mil, tá no... Caraca. Tá 10x, né? Cara, esse foi o pack mais caro da história dos caras. Cara, é o seguinte, Diógenes, baixa o aplicativo aí, eu pego o saco de 240 reais e te dou. Flavinho, baixa no aplicativo aí, eu te dou 240 reais. Nem o Kawaii faz isso. Cara. Que louco. Foi desesperador. E conseguiram identificar o porquê? Cara, não sei, tinha QR Code, tinha tudo. A maior teoria que a gente tinha é que, tipo, no metrô não pegava internet direito, a galera não conseguia baixar. Beleza, mas eu imaginei que a pessoa... Porra, chega um metrô verde e rosa, assim, gigante, caralho. Ficou lindo o negócio. Tipo,
Eu ficava sentado na estação do metrô esperando ele, porque era um trem só, Eu né? não Eram tenho todos. E ele ficou, certeza cara, eu ficava disso, sentado olhando. mas eu acredito que a linha verde seja uma linha mais com público mais masculino, não? Não. Por causa da Paulista? Não sei. Mas Não ainda assim sei, não ela. justifica mil Não mil justifica downloads. mesmo, meu filho. Se tiver 80% de público masculino, os 20% de mulheres que passariam lá, tal, tipo, são milhões e milhões e milhões de mulheres, tá ligado? Não Tipo, justifica. Sim. cara, A gente tá tentando minimizar um pouquinho, tá? o Embelezap durou 3 meses depois dali, porque, cara, a gente fez a estratégia, a gente achou que ia ser atacada, sabe, bala de prata? A gente achou que ia ser bala de Só prata. por curiosidade, hoje a gente tem, eu confesso que eu não acompanho muito, assim, eu não tenho baixado, não sei como é que tá. Eu acabo vendo muita coisa dele, mas não especificamente da Singu, que acredito que seja semelhante, né? A Singu estava. Então, a A do Singu Thales. nasceu desse jeito. A gente, inclusive, estava lançando. E a Singu, na época, eles pivotaram depois o modelo. Eles tinham até. Eu não sei como é que tá hoje também, mas tinha um lance que eles faziam com. Eles começaram a fazer o seguinte: colocar manicures para trabalhar, por exemplo, dentro da sua empresa, Da empresa. no seu prédio. Então, tipo, a pessoa podia sair meia horinha do trabalho, tipo, como benefício, tá ligado? E daí vocês chegaram a entendendo como eles fizeram, a chegar a alguma conclusão do que Cara, a gente só fechou e foi pro próximo, porque. É isso também, sem olhar para trás. Cara, a gente tava abalado, real. Tipo, nessa época, o Mário, que era meu primeiro sócio, tinha saído, o Rafa era programador, era o melhor dev que a gente tinha e tal. Ele virou meu sócio, né? Um pouco antes disso aí. E cara, a gente tava tipo abalado, mano. E aí a outra empresa continuava. Então, a First Launch ainda continuava. O que é foda é você pegar e fazer o seguinte, é você criar uma expectativa. Eu tava preparado para o fracasso, mas eu não tava preparado para esse nível de fracasso. É tipo você falar que fala assim, cara, eu vou entrar na corrida, qual que é a minha meta? Não, minha meta é terminar a corrida. Tipo, se eu terminar a corrida, não é um fracasso. Sei lá, se eu tivesse 10 mil downloads, 15 mil downloads, tipo, ia ser ok. Né? Ia ser caro, mas ia ser ok. Expectativa, não, vai ter 100 mil downloads. Vamos estourar. Cara, não foi bem assim. Né? Não foi bem assim. Olha, deu até uma bad vibe aqui. É ruim. Deu uma baixada aqui. Mas vamos para a história de sucesso, então. A gente botou dinheiro, botou gasolina e tocou fogo, velho. Eu fiz uma fogueira de um mês. E aí, 240 pau na época, gente, é tipo uns 350 mil hoje, mais ou menos. Quase 400 mil hoje. Mas nem tudo está perdido. Bom empreendedor geralmente quebrou a cara, quebrou negócios. Como é que é aquela frase do Joseph Klimber, né? Mas Joseph Klimber não desistiu. A vida é uma caixinha de surpresas, né? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. O empreendedor pode acabar virando feliz e bem-sucedido peso para papel, né? Exatamente. Lembra que seu iPhone começou assim. Daí estavam lá, deu tudo errado, ficaram mal, mas onde veio a First Solution faísquinha... tinha grana, gerava um pouco de receita, gerava alguma receita, já não era mais tanto quanto era antes. A gente estava perdendo um contrato grande, tipo, estavam trocando um contrato grande e estava trocando por outros caras, mas a gente estava lá ainda e tal, tinha ainda uma equipe com 5, 6 pessoas ainda. E aí foi quando a gente pegou em dezembro de 2015, 18 de dezembro de 2015, eu sentado, o Rafa, meu sócio, meu contador Paulinho, e um amigo meu, Binho, que trabalha com produção de audiovisual e tal, a gente sentado no Boteco do Jabá, na Avenida Itamaraty, em Santo André, sentado lá tomando aquela cervejinha de fim de ano e tal, e eu falando pro meu contador lá, e assim, ele não só é meu contador, mas ele é amigo meu há 20 anos, 22 anos. A gente jogava Counter-Strike junto lá na house, tá? Pra você ter uma ideia. Isso é amizade forte, é sincero. Passar uma madrugada jogando no Corujão lá, jogando. E eu... Cara, aí, Paulinho, pra você é de boa, né, meu? Meu pessoal era PJ na época, né? Hoje todo mundo é sintetizado lá, mas
meu pessoal era PJ, porque dev era muito disso, né? Ainda é. E a gente pegou e a gente não tinha relógio de ponto, porque eu pagava por hora em cima da planilha de timesheet dos caras. Tá? Já o Paulinho, você é contador dos comércios aqui e tal, da avenida e tal. Pra você de boa, os caras têm relógio de ponto. Eu falei, não. Mas não é obrigatório? Eu falei, obrigatório para muitos mas o pessoal não usa. Eu falei, mas por que o pessoal não usa? Porque é caro. Olha que merda isso aí. Então se eu fizer um negócio que for barato, funciona? Funciona. E nessa época a gente tinha pego um app para poder começar a desenvolver um projeto que era para controlar a hora de plantonista em hospital. A ideia era similar, né? Porque o cara usava um bagulho de QR Code do crachá deles e tal. Mas assim, o produto final não tinha nada a ver. Não, o produto final era similar, porque a entrega era saber quantas horas tal plantonista trabalhou em tal hospital, porque o cara tinha uma empresa ele alocava médicos dos hospitais para plantão. Ele era uma empresa terceirizadora de médico e plantonista. E ele só queria controlar isso aí para qual cara estava em qual hospital, né? E durante quanto tempo. E, na verdade, ele só contava, tipo assim, entrou no plantão e saiu do plantão, o cara fez um turno de mais de 10 horas, conta como plantão de 12 horas. Tipo assim. Uhum. E aí a gente falou, mas isso aqui, não é bem assim, tal. E a gente trocou ideia com o Paulinho. Não é bem assim, a gente pode funcionar desse jeito, a gente pode funcionar de outro. E batendo papo, tal, e não sei o quê. Então se eu montar um relógio de ponto barato, será que funciona? Funciona. Vamos ver qual é que é. Cara, começamos a olhar a lei e tal. A gente descobriu que, assim, todo mundo tava com... todo mundo usava muito aquele relógio, ou aquele papelzinho de preencher, ou livro... O cartão de ponto, né? Ou cartão de ponto que você preenche na mão, ou que você utiliza na máquina, aquela maquininha. Uhum. Na parede lá e coloca, né? Você chama de punch clock, aquele relógio de ponto, cartográfico. Ou o pessoal usava escrito na mão mesmo. Mas e aí? Cara, fiz uma pesquisa com a rua inteira. Olha como se faz uma validação de forma errada. Anote aqui, ó. Como não fazer uma validação, né? O corte está pronto, hein, Rafa? O corte está pronto. Como não fazer uma validação? Cara, a gente pegou os comércios da rua, que em teoria seria um público-alvo, não estava pensando no cara que tinha 200 funcionários, 300. Estava preocupado. Pequenas empresas. 6, 7. Por que você não tem relógio de ponto? Não sei. Mas você não acha que relógio de ponto é caro? É caro mesmo. Então, e se você tivesse um barato, você comprava? Eu comprava. Cara, anotei, fiz uma validação tão merda. Que assim, 40% da galera que eu entrevistei tinha muitos negócios familiares, que assim, trabalha o pai, o filho e o irmão. Beleza, esse cara não contava. Mas a galera que tinha 2, 3, 4 funcionários, se fosse barato eu comprava. A gente descobriu que faria sentido. Fomos ver lá e criar uma solução. A gente criou. Mais tarde eu descobri que tinha uma empresa de Curitiba, do Hendrick, que estava fazendo similar. A gente começou, mais ou menos junto ali e tal. Promessa para a execução dessa compra tem um caminho, né? Cara, dali o único que comprou foi uma empresa chamada Sapatec, que é nossa cliente até hoje, inclusive. Foi nossa cliente número 1. Né? E quais eram as justificativas quando você voltava lá com o equipamento? Não, eu acho que eu não preciso. Não, porque a gente levou um protótipo pro pessoal, tal, né? E aí eu quis fazer cara, era R$4 por mês por colaborador. Eu emiti um boleto de 12 mango pro cara. A gente chegou a comprar uns 10 tablets na época para poder deixar o tablet emprestado pro cara testar. E, cara, e ninguém comprou, né? Pouca gente comprou. Deixa eu fazer um apontamento aqui, porque esse ponto é muito bacana para quem está ouvindo, e é um ponto que a gente bate muito, né? Que é essa validação. Você não começa validando a solução, você tem que começar validando o problema, né?
E na tua narrativa, para mim, vocês foram validar a solução. Aí, se fosse dessa forma, e se, né, se eu te entregasse isso, fosse mais barato, é muita solução, mas o que de fato, qual que era o problema e por que ele compraria, é muito relacionado à dor que ele tinha, né? Flavia, a pergunta que eu tinha que fazer na área é a seguinte: por que você não tem um relógio de ponto hoje? Exato. Ah, cara, não tem porque meu contador não me recomendou. Tá, então o contador não recomenda. Cara, não tem porque é caro. Beleza, não tem porque é caro. Cara, não tenho porque não preciso. E depois do final eu descobri que a maioria dos caras não precisavam mesmo. Empresa pequena com menos de 10 funcionários não era obrigatório ter. Falei, pô, mas aí eu vi assim, pô, mas você não quer? Você não acha melhor? Tanto que é o seguinte, olha só, empresas com menos de 10 colaboradores não é obrigatório ter relógio de ponto. 80%, mais de 60% do meu faturamento hoje vem de empresas com menos de 10 colaboradores. Ah, que legal. Eu vendo pro cara que não precisa. Vai contar pra gente esse discurso de venda aí, então. Eu vendo pro cara que não precisa. Porque o cara que precisa, ele já tem. E é o seguinte, uma vez que você já tem um negócio, tem que arrancar o seu para colocar outro, é idiota. Tipo, é um esforço muito grande. Cara, agora é o seguinte, agora o cara que não tem, que não precisa, e ele quer, ele fala, cara, eu preciso. E é o seguinte, você quer testar se meu produto é bom ou não? É só ligar para meus clientes e falar que eu vou desligar o produto a partir daqui 30 dias. E que ele tem 30 dias para procurar. Ou vai entrar em pânico. Os caras que entrarem em pânico e pedir, pelo amor de Deus, cara, esse cara é teu fã. Esse cara é teu fã, esse cara gosta de você. E aí a gente já fez esse teste, tá? Sério? Já. Nossa. Que massa, que massa. Mas o que eu acho mais engraçado, Daniel, é que aí eu acho que uma das melhores lições é como não fazer, às vezes. Tem hora que a gente diz muito como fazer, ensinar como fazer, mas eu valorizo muito o fail talk, sabe? A conversa sobre o que não fazer. Sim, qual o segredo do que não fazer. Jorge, eu falo um negócio. Tem um monte de guru na internet hoje aí falando que você tem que fazer assim, que você tem que fazer seus investimentos assim, que a bolsa de valores, que você deve seguir a carteira dele. E é o seguinte, se der certo, o mérito é do cara, tá vendo? Você seguiu o meu rolê, tá vendo? Se der errado, você foi que não fez direito. Se der errado, assim, é que você não fez direito. Eu sou um cara que eu sou muito pistola, eu sou muito crítico. Olha lá, cortes para se fazer aqui, né? Bom que ele já vai editando, ele já vai deixando o episódio pronto. Ou para explodir o podcast, isso aqui é para ele nem ir pro ar, né? Não, vai, música de tensão. Eu sou um cara muito crítico dos modelos de marketing multinível, não pelo multinível, não pelo produto em si. E sim pela lavagem cerebral que o cara vai lá te chamar numa palestra, numa reunião lá tal, e tá vendo? E olha aqui, fulano aqui, vai ganhar um cheque agora de 10 mil reais, fulano aqui tá ganhando um carro, fulano aqui não sei o que, e o cara pega e motiva você. Não, e você tem que sair, você pode sair do seu emprego, a história primeira é que é part-time, e depois é porque, cara, part-time não dá, você tem que fazer full-time o negócio. E tá vendo? E se você não fizer, e é assim, se der sucesso, tá vendo? Fulano deu sucesso. Na verdade, esse discurso está em tudo, né? Agora, né? Porque se a gente olhar para o cara que faz mas trade, se der errado, por exemplo, você não fez o negócio direito. Você não fez o negócio direito. Mas eu fiz, tá aqui, eu comprovo. Não, tá vendo essa vírgula aqui? Eu lembro de um cara aí do Café com Manteiga. Você não se esforçou. Não vamos citar nomes. Cuidado com nomes, Jorge, pelo amor de Deus. Não vamos Deus. citar nomes. Alguém com Café e Manteiga. Eu nunca me esqueço que ele foi lançar tal. Era o cara Good Vibes. Não, que eu trago do poker para o empreendedorismo. E no final. Exatamente. Aí, ainda bem que o nome não saiu, só a grande chamada. E no final, quando ele foi fazer um lançamento, ele falhou publicamente, lindamente assim. Porque tem hora que cansa também esse discurso. E tem cansado. Mas, infelizmente, muita gente está entrando ainda. Então, e em startups, essa good vibe do case prejudica muito a jornada empreendedora. Então, a gente falando de o que não fazer, e aí você começou falando no podcast, Flávio, que empreendedorismo não é para todo mundo. Quando um cara vai lá e fala que não, tá vendo, qualquer um faz, isso aqui, ó, pronto. Ela era assessorista de elevador e agora tá indo, cara, e agora tá estourando. Cara, tudo bem, é que é muito bom, é muito fácil, inclusive, você vender uma ideia e falar que
eu tinha a tiazinha que é a assessorista de elevador do prédio, não sei o quê, o seu emprego ia acabar, e ela tava vendo que ela ia não sei o quê, e aí tá vendo, começou a vender. É porque a exceção, ela só serve para confirmar a regra. Ela vende esses produtos maravilhosos e não sei o que. Quem nunca caiu numa reunião sem querer de marca de cosmético, que atire a primeira pedra, né? Acredita que eu caí numa nessa? Eu vou aproveitar para falar que o Denis não está aqui. Eu sei que ele não escuta os podcasts de novo, que ele tem aflição de se ouvir, então talvez esse ele escute, mas geralmente ele não escuta. Eu caí numa dessa com um crush, tá? Que foi na minha casa com essa... Como é que é? Um crush, eu achei... Conheceu o boy no Tinder, aí não, gata. Não, nem foi no Tinder, ali. Era meu vizinho. E aí, viu? Vamos no negócio ali bacana, vai ter uma reunião. Vamos ali no negócio, eu quero te mostrar uma coisa boa. Gente, ele fez na minha casa, vocês não estão entendendo. Nossa. Na minha casa. Falei, vai levar um amigo aí na minha casa. Mas toca o baile. Tava vendendo Tupperware. Não foi. Não vou citar nomes, mas eram cosméticos. Não vou citar nomes, mas eram cosméticos. Caramba. Enfim, deixa abaixo. Eu vou falar um negócio. Se você precisa explicar que aquele negócio não é pirâmide, é porque ele é pirâmide. Entendeu? Vocês já caíram em pirâmide de LinkedIn? LinkedIn eu já caí também. Eu sou muito azarada, tem LinkedIn isso, né? É maravilhoso. LinkedIn, te manda mensagem, também não vou citar nomes, e era... Poxa vida, era alguém que tinha passado pelo exército, era patente, seus colegas aí, Jorge. E me chama, eu quero conversar, vi que você é da inovação, disso, daquilo. Não faz tanto tempo assim não, gente. E começa a querer conversar com você, bater um papo, pode ser uma reuniãozinha de meia hora? Pode, né? O LinkedIn é aberto, todo mundo entra, todo mundo, né, conversa. Caí numa, essa não era cosmético, era uma outra marca aí bem conhecida, de produtos, de modo geral. Caí pelo LinkedIn. Eles estão sem limites. Mas bora lá. Tá, então, a Ponte-me é uma startup para controle, como é que eu coloco isso? A gente faz controle de ponto de jornada, isso, controle de ponto de jornada do colaborador. A gente substitui aquele relógio de ponto tradicional, né? Que é aquele trambolhão que tem na parede, o cara bota o dedo em papelzinho e tal, etc. Dá uma marca. Hoje eles têm... Essa rinite está pesada aí, essa rinite está... eu tô com a faxineira hoje aqui em casa, acho que levantou a poeira aqui. Entendi, claro. Eu não posso aspirador de pó ainda aqui. Tá certo. Cara, e é o seguinte, hoje a gente tem um player que ele toma 80% do mercado aí há 85 anos, né? A gente quis montar um produto e, cara, não deu certo no começo, né? Vamos lá, né? Não deu certo no começo. E a parte que a gente falou de vendas, de estudar vendas, etc., que é foda, foi o seguinte: meu sócio me chamou um dia, a gente tomava uma cerveja no posto de gasolina, aquela Skol barrigudinha, né? Quem que lembra? Aquela que você troca, custava R$1. Eu não sou da cerveja, não vou poder entrar nesse... Cara, aqui para a região do Grande São Paulo teve bastante isso, que eles montaram tipo uma franquia no posto de gasolina lá, um container da escola. Nossa. Cara, eu ia lá, custava R$1, uma garrafa retornável. Aí a gente ficava tomando cerveja, o Rafa chegou e falou assim, cara, era um começo de outubro, assim, ele, cara, é o seguinte, até dia 31 de dezembro eu programo o que você precisar na Ponte. Mas é o seguinte, a gente fez a gente está 2 anos com a plataforma, o primeiro ano a gente faturou nem R$300, passamos por um processo de aceleração da Farm, que a gente acabou mudando o produto, contratando vendedor, eu não sabia vender, como eu te falei lá no começo, eu não sabia vender produto que era em quadradinho, eu sabia vender muito bem coisas que eram consultivas, então muda isso, muda aquilo, né? Customizáveis para mim era muito bom, mas não sabia vender coisa que era, porque o cara chegava, mas não tem tal coisa, eu broxava e não saía nada. E ele falou, cara, até dia 31 de dezembro você tem o que você precisa programar, programa 24 horas por dia, 1 de janeiro de história. E o Rafa é meu parceiro da vida, cara. Hoje, inclusive, assim, eu e o Rafa, a gente mora junto, na mesma casa,
para poder ter esse relacionamento de tomar cerveja junto, bater papo e tal. E o meu sócio, a gente mora assim. A sociedade dele, a gente costuma falar que sociedade é casamento, a dele literalmente é um casamento. Não, literalmente é um casamento. Ele mora no quarto da frente e mora no quarto do fundo da casa. Tipo, daqui a pouco é capaz dele passar aqui, passar aí. Traz ele para dar um oi pra gente. Aí, e eu falei, cara, preciso dar um jeito de estudar vendas. E eu tinha contratado dois vendedores antes, cara, e nenhum dos dois deu certo. Tipo, os caras tinham problema com vender, etc. E os caras acho que não acreditavam no produto. E a gente acreditava muito. E aí foi quando eu fui estudar vendas, eu acabei conhecendo o Ricardo Jordão Magalhães. Cara, fui lá fazer um curso do cara, chama Rainmaker. Acho que eu recomendaria pra caralho pra quem tá precisando de venda B2B, principalmente. Pra mim, a maior referência que tem. Fui estudar e tal. E a gente saiu de R$ 1.300 de faturamento mensal para tipo 5 mil em, sei lá, fevereiro. Né? E aí você já à frente das vendas. Sim, cara, se for do vendedor, eu que vou fazer, eu que vou entrar no processo. Cara, eu comecei a estudar e comecei a fazer. E o negócio começou a dar uma subida. Né? E o que é que você identificou ali? Que era o problema de como estava? Cara, a primeira coisa que é o seguinte, você tem que saber o que você tem que vender, o que você tem. Né? Validação, quando a gente fala de validação, então, para a galera que é startup que está ouvindo isso aqui, cara, validação, eu acho legal, tá? Mas, nós vamos fazer uma pesquisa aqui para. Cara, pesquisa não é validação, pesquisa dá para você dar um norte para você, talvez, tá? Mas validação é nota fiscal emitida e boleto pago, ponto. Perfeito. Sair para a rua e vender o produto. Cara, não vem com essa desculpa, não, mas tá vendo aqui, eu fiz uma pesquisa aqui, agora eu preciso de tanto de dinheiro. Bicho, eu falo assim, se você tem um carro de 3 rodas, se você tem um carro só de 3 rodas, arruma alguém que não liga para carro que não tem 3 rodas. Eu tava falando aqui, eu tenho um amigo meu que tava vendendo, ele tinha um carro velho que tava largado na garagem dele que não usava. E ele falou assim, cara, não vale nem a pena eu vender essa merda, porque assim, tipo, tem 3 anos de documento atrasado, tá tudo fodido. Aí aconteceu, ele falou, eu vou ficar vendendo por peça, tipo, lascou. Aí um pintor foi fazer um negócio só para ele lá tal. Ele falou, pô, e esse carro aí? Ele falou, tá com documentos fodidos lá tal. Ele falou, pra mim dá, eu só uso para ficar levando material de tinta lá tal. Ele foi lá e trocou pela pintura. Tipo, então ele vendeu o carro por tipo R$2.000. E o carro valia tipo 6 e tinha tipo 10 mil de documento. E ele conseguiu, em teoria, o carro estava na balança negativa. E ele conseguiu vender. Então é o seguinte, ou você precisa achar o cara que tá certo, que não liga, que early adopter, que meu carro, meu produto não tem XYZ recurso. Cara, qual que é o cara que não precisa desse recurso? Porque quando você montou o produto, você estava resolvendo o problema de alguém. A não ser que se você não montou um produto que não resolve o problema de ninguém, então você montou o produto errado, beleza. Mas quando você montou o produto, você montou um produto que resolve o problema de alguém. O que você está falando antes, aquela imagem que você tinha, que se alguém falasse para você, obrigada, Moto, se alguém falasse para você que precisava de alguma funcionalidade ali, isso te broxava, você fala, pô, não consigo vender. Então você começou não tem escala. a mapear. Cara. Você mapeou o que você tinha e quais eram os perfis de cliente para aquilo que você tinha. Cara, a gente descobriu que a gente tinha um nicho gigante, que os caras eles não eram irregulares na forma que eles trabalhavam, mas trabalhando do jeito certo, porque assim, estou dando um exemplo de franquias, por exemplo, hoje a gente tem mais de 50 franquias do Subway, por exemplo, que são clientes nossos. Café do Ponto, Café Pelé, cara, tem de tonelada. Eu devo ter, só de franquias, assim, tal, eu devo ter umas 800 lojas, mais ou menos. Que tem o quê? Uma média de nem 10 pessoas, né? Isso, o cara tem menos de 10 funcionários por loja. Uma loja do shopping do Café do Acabou virando realmente o perfil de contratante, né? O que tem menos funcionários. Olha, porque esse cara tem, diferente se você abrir um cafezinho na esquina com 3 funcionários, que não tem essa necessidade, olha porque esse cara tem. Quem tem uma franquia... responde... Ele tem... Não. Quem tem uma franquia não tem uma. Tem, tipo, 6, 7. Porque franquia para dar grana, você tem que ter meia dúzia. Para dar grana de verdade. Senão você é só você montou uma loja que você é um escravo dela, né? Franquia para dar grana tem que ter meia dúzia, né? Vai ter alguém de franquia que vai reclamar, mas a real é essa. O cara com uma loja de Subway, ele não ganha dinheiro de verdade. Mas ele aprende como é que funciona o Subway e ele monta 2, 3, 4, 5. E aí é o seguinte... você...
gerenciar o ponto de 5 lojas, aí você já tem 15, 18, 25 funcionários. Aí começa a ficar complicado. Aí começa a dar ruim. E aí a gente começou a vender para esse tipo de cara. Meu, putz, estouramos. Posto de gasolina, cara. Putz. Que posto de gasolina também. Dono não tem um posto de gasolina. O cara que tem posto de gasolina, você pode ver, vai estar lá sempre assim, rede alguma coisa. Cara, posto de gasolina, o cara tem 6, 8, 10 postos. E os caras tinham muito problema com equipamento, com não sei o que, às vezes não funcionava. Cara, chegamos lá, os caras trocaram, colocamos bastante posto de gasolina. Então, assim, a gente achou o cliente que não ligava se a gente não tinha... Pô, mas você faz o cálculo de hora extra? Não, mas eu exporto a porra do Excel e o seu contador se vira com isso aí. Pô, beleza, porque hoje eu tô usando o bagulho no papel. Cara, meu amigo, você tá usando o negócio no papel, né? Você tá usando no papel. Você tá querendo que eu faça o cálculo para você? Eu te vendo um bagulho que vai ser muito melhor que o papel, mas eu ainda não te dou o cálculo. Mas um dia eu vou te dar o cálculo. Beleza. E foi aí que a gente conseguiu entrar. Eu tenho um negócio que a gente pega e a gente tem que saber descartar o lead. Acho que é importante fazer um follow-up com os caras que você não fechou, né? Eu vou falar um negócio. Eu faço. Isso acabou com um corte, hein? Vamos lá, bora de corte. Eu faço mais uma anotação aí, tá? Eu faço pós-venda no meu concorrente. Sabe o que é isso? Eu faço pós-venda do meu concorrente. Quando o cara não fecha comigo, ele fecha com o meu concorrente, dá 30 dias, eu ligo pro cara. Ô, Flavi, tudo bem? Tudo bem? Flavi, como é que tá aí o relógio de ponto? Pô, meu, sabe o que acontece? Tá uma merda isso aqui. Ainda bem que você ligou, porque eu precisava... Ele tá ali naquele período de teste. Então, Flavi, é o seguinte, eu não sou do que você comprou. Eu sou da Ponte. Lembra que você não fechou? Então, eu te falei que isso aí podia... Com a gente isso não acontece. Você não quer fazer um teste com a gente? Pera aí. Para tudo, volta. O carro tá passando, mas dane-se. Então, você não se identifica... Eu ligo e falo assim, mas não é que eu não me identifico. Eu só pergunto você assim, não se coloca como é que tá o relógio de ponto? Como é que tá o relógio de ponto? Eu deixo o cara xingar. Quando ele xinga, eu vou lá para perguntar como é que tá. Quando o cara xinga, eu falo, tudo bem. Você não se coloca como sendo da outra empresa, mas também não fala que é da Ponte. Não precisa. Olha, essa é boa, hein? Eu não sei o quão... Essa é uma boa estratégia boa. Né? Eu não sei o quão moral tá aí. Quantas vezes vocês compraram um bagulho e vocês se arrependeram? Inúmeras. Quantas vezes? E se você pudesse voltar atrás? Cara, o cara volta atrás. Esse, inclusive, é um dos motivos das minhas compras agora. Sempre que eu posso, eu compro pela internet, que é justamente pelo poder de me arrepender. 7 dias devolver, né? É mais fácil. Exato. É por isso que eu amo o direito do consumidor, porque eu volto na loja e faço. Tenho direito de arrependimento, filho. Mas estava em promoção, querido. No Código do Consumidor tá claro que não tem. Não tem nenhum amparo nisso. Nossa. Eu quero meu dinheiro de volta. Diógenes, encontrei uma afinidade entre a gente, olha só. Encontramos bastante. Olha o brigão de loja. Os brigão de loja. Mas aí você vai, escuta os perrengues lá que o povo tá passando. E acaba vendendo. E a gente acaba vendendo. E aí o pai fala assim, mas você me dá uma outra oportunidade de eu te mostrar, testar com o meu produto? Dou. E se tem isso tabelado, você sabe qual que é a porcentagem dessa conversão? A gente tem mais de 10% de conversão nisso. Mais 10%. Que já é muito bom. É que depende muito do mercado. E tem cara que empresas maiores não dão abertura para você, mas como o meu foco sempre são as empresas menores, o cara pode... porque também, pessoal, assim, uma contratação é burocrática, você acabou de fechar. Trocar de fornecedor não é uma coisa fácil. Isso é importante também, todo mundo... quando é B2B, a empresa pensa muito para fazer a troca de fornecedor, né? O que eu ouço muito da galera quando vem... até cara que eu contrato, o cara ele tem que ter um perfil específico comportamental que é importante para mim, né? Que funciona. O cara que fala assim, mas meu lead é fraco. Não tem lead fraco, brother. Se o cara levantou a mão, ele teve a pachorra de escrever o nome dele, da empresa dele. Eu tô falando assim,
Não tô falando que você catou uma base e alguém te deu uma lista e falou assim, liga para esses caras aí. Não é isso. O cara foi lá, ele entrou no seu site, ele preencheu o nome, o e-mail, o telefone dele e o número de empresas, de colaboradores que ele tem, pedindo um contato. Esse cara vai falar para você que o lead é fraco? Tipo, coisa que eu ouço muito da galera quando eu vou dar mentoria para startup. Mas o meu mercado é diferente. Godoy, você está falando no segmento Natal, mas o meu mercado é diferente. Cara, o meu também é diferente, né? Mas o meu produto é técnico. Porra, meu produto é técnico pra caralho também. Então a gente tem que parar de desculpinha de por que a gente não vai vender, por que a gente não vai entrar nesse negócio, sabe? Cara, para com isso, sabe? Para. Aquela última dica matadora para vendas. De tudo Seja generoso com o seu cliente. A gente está vivendo uma época que a gente precisa de generosidade. Você está indo lá para resolver um problema do cara. Flavi, o que você precisa de ajuda? Flavi, o que a gente precisa de... Qual que é o seu... mas é o Diógenes. O que você está precisando de ajuda? Cara, eu tô com isso, aquilo. Cara, não, ele é meu problema. Eu achei que você tinha pegado. Você tem que ser generoso com o seu cliente. Isso vai render uma call Você depois, vai ter que oferecer para o cara que você está oferecendo uma ajuda para ele, né? Sim. Eu tenho um negócio muito legal também, que é o seguinte, pessoal, isso aqui é para fechamento, né? Dica boa de vendas é o seguinte, toda vez que a gente pega e vai fazer uma venda, eu negocio, eu venho aqui, apresento o produto, fiz essa venda, tá quase fechando aquele negócio com você, aí o Joyce fala assim, mas falta um botão não sei aonde. Aí você vai lá, você arruma, bota o botão. Aí você vai, a Flávia fala, mas falta você me dar um desconto não sei do que. Sabe esse cliente que toda vez que você vai fechar, ele pede um negócio a mais? Cara, existe uma frase mágica para acabar com isso. E esse, juro para vocês, é bala de prata esse. Eu não acredito em bala de prata. Essa é a única bala de prata. Conte. Você vai pegar e falar assim, você olha no olho do cliente, ou sei lá, você fala pro cara assim, Diógenes, o que falta pra gente fechar negócio? Esse é o momento que ele tem que se desarmar e falar assim, cara, falta prazo de pagamento. Cara, falta um desconto. Nunca está relacionado diretamente ao que ele estava reclamando. Não importa, ele vai falar, esse é o momento que ele vai falar o que falta. E aí você responde assim, tá bom, Diógenes, então se eu der o prazo de pagamento maior, a gente tem um negócio fechado? Temo. Cara, acabou. Isso, o comportamento é 100% das vezes desse jeito. O cara não tem mais coragem depois. O cara não tem mais coragem, né? O cliente não tem mais coragem depois de ter que pedir um negócio a mais. Porque fica muito claro, é muito evidente, sabe? Flavi, o que falta pra gente lançar esse podcast? Muito marcado, né? Cara, falta tal. Cara, falta um patrocinador. Então tá, então se arrumar um patrocinador, a gente... Inclusive, estamos abertos, tá, Daniel? Fica à vontade, tá estamos abertos aqui. Então, se eu conseguir um patrocinador, a gente lança? Sim, a gente lança. Cara, não tem negócio. Perfeito. Então, hoje a Ponte-me tem quantos clientes? 10.483 clientes. Eu olhei no dashboard hoje cedo, antes de entrar aqui. 10.483 empresas utilizando a plataforma. Empresas. Aí você falou que você tem bastante franquia. Essas são contabilizadas como cada loja, cada unidade. Cada CNPJ é um. Cada CNPJ é um. Você sabe quantos você tem? Vidas? Quantos clientes pagantes ali que você falou? Eu atendo o cara que tem 6 CNPJs. Então. Ele é um cliente, mas ele conta como 6 empresas. Com 6. Né? Um cliente de 6 empresas. São mais ou menos quase 200 mil vidas que a gente tem na plataforma, né? Marcando ponto diariamente. São 3.800. São 3.800 clientes. O Luciano disfarçando, passando ali atrás do Diógenes, foi a coisa mais ridícula. Gente, vocês estão só ouvindo, por favor, vão no YouTube. Vocês precisam ver essa cena do Luciano passando atrás do Diógenes ali. Eu perdi ele pro lado aqui, ó. Volta lá na gravação que você vai ver, Daniel. Você vai ver. Foi ridículo. Tá, então, putz, é gente pra caramba, hein? É gente pra caramba. Movimento pra caramba. A gente é uma das maiores startups de RH do país já. Vem crescendo. A gente tem um time extremamente enxuto. A gente é bootstrapping total, nunca captamos investimento. Né? Recebemos já 2 ofertas de exit, né? De aquisição, mas não foram interessantes para a gente no momento. A gente tem Quais são as pretensões futuras aí?
Cara, a gente tá. Esse ano a gente quer ver se a gente consegue dobrar de tamanho. Estamos tentando fazer alguns experimentos aí, se a gente consegue dobrar de tamanho. Vamos adesivar algum metrô? Não, de preferência não. Dessa vez vai ser ônibus. Cara, dá até uma bad isso aí. Não, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Relações cortadas aqui, ó. Tá? Já tô jogando. Não, pelo amor. Pelo amor. Você ia ganhar um óculos de presente. Você ia ganhar um óculos de presente e não vai ganhar. Você ia ganhar um óculos de presente. Não vou ganhar um óculos viajador. Galera, essa história do viajador, nós vamos esperar um pouquinho mais. Depois, talvez, a gente traga aqui para vocês. Dani, deixa eu aproveitar. Ó, nós estamos gravando. Eu gosto de datar as coisas e paciência. Não sei quando vai sair, mas a gente está gravando dia 31/3. Semana que vem o Denis está em São Paulo, tá? A gente está, inclusive, tentando marcar aí agendas. Quem sabe a gente não se encontra de novo. Cerveja com hambúrguer, tá bom. Cerveja com hambúrguer para agradar você e o Denis, porque é assim que vocês eu faço um hambúrguer maravilhoso no fogão a lenha aqui em casa. Isso foi um convite? Tá aceito? Sim, senhora. Oficialmente. Tá aceito. Já Estou pegando agora um voo para... Não, Jorge, não. A gente mantém os 1.065 quilômetros. Continue aí. Vamos ficar juntinhos, Flavinho. Nós estivemos juntos, foi muito legal. Comendo pizza. De jeito nenhum. Algum direcionamento para quem vai empreender? Você que teve tantos negócios, tantas ideias, que não para, que está sempre com o radar atento. Qual que é a principal dica que fica aí para quem está começando? Estudar, entrar num negócio que você não sabe o que você está fazendo, que você não está pisando, que foi como eu fiz com a ponte lá no começo, é o jeito mais difícil de fazer. Não é porque o meu deu certo que o seu vai dar desse jeito. A gente tem um fator de aleatoriedade muito grande, né? Aliás, não tem receita de bolo, né? Eu não acredito. Então, eu acho que assim, a gente tem que parar de ficar acreditando em guru, né? É muito mais importante você estar conversando com as pessoas que tiveram experiências ruins, e não é para te desmotivar. Sabe aquele negócio? Cara, você pode aprender no amor ou na dor, né? Exato. Conversa de mãe, né? E se puder aprender com a dor dos outros em vez da sua, melhor. Então, né? Eu acho que eu não preciso tomar uma chicotada para saber que um chicote dói. Exato. Né? Eu não vou tomar um tapa na cara para saber que um tapa na cara dói. Se alguém tomou e olhar para caralho, e aí, como é que foi? Porra, doeu para caralho. Então, não, eu quero ver, quero sentir, eu não preciso. Peraí, dá um tapão aqui, vamos ver qual é que é, né? A gente pode aprender com a dor dos outros, né? A gente não precisa ser tão assim. Mas eu acho que então, assim, esse bate-papo de feio techs, né? De feio business, né? Cara, como que foi? Qual foi as merdas que deram? Eles são. A gente dá menos atenção do que ele devia, né? A gente dá menos atenção que... Sim. A gente Brasil, né? A gente normalmente foca nos cases, né? Então, como deu, certo. É bacana ver que esse sucesso tal, mas é o seguinte, você tem que lembrar que a história é contada pelos vencedores. A história nunca é contada pelos perdedores. Cara, peraí. E quem perdeu? E quem se fudeu? Por que perdeu? Por que se fudeu? Por que não deu certo? Por que não conseguiu? Exato. Cara... a galera, muita gente tem vergonha de contar, mas é o seguinte, você precisa saber quem são essas pessoas, o que aconteceu. Cara, quem mais já tentou fazer o que eu tô fazendo? E quais foram os erros que eles cometeram para você pode pelo menos ter uma ideia do que não repetir, ou olha, talvez esse caminho ele fez aqui, era só dar uma guinadinha um pouquinho para cá que dava certo, né? Sei lá. Engraçado, né? Isso tem muito a ver também com a nossa cultura, né? Do vira-lata, assim. Então você quer mostrar o que tá legal e não esconde. Não, isso aí, eu acho que isso hoje a internet, a internet hoje ela promove cara, tipo, qual que é o pessoal fala, né? É a rede da luxúria, né? A galera gosta de mostrar o lifestyle a conta do banco tá fodida, mas a galera gosta de tirar foto em cima do barco, né? As trends, né? Temos que seguir. Né? Se o IR, eu quero saber se o Leão for fazer o IR com base nas fotos do Instagram. Tá todo mundo acabado. Tem um monte tá todo mundo fodido, entendeu? A galera gosta de mostrar a parte boa. Você comprou um PF no bar do Zé, que tá feio pra caralho, mas tá muito gostoso. Uma vez aquele arroz, feijão em cima, tá, o ovo tá meio estralado, não tava tão da hora.
filé de frango, a cebola tá feia pra caralho. Ninguém tira foto desse prato. Agora o cara vai lá no Paris 6 a tal. Isso é verdade. Faz Por um isso, vídeo. galera, voltem no meu Instagram depois que vocês vão encontrar a foto do hambúrguer do Daniel que vai estar lá, independente se ele é padrão Paris 6 ou se ele é padrão Boteco, ele vai estar registrado. Vai estar lá, É vai estar lá. isso. Mas é o seguinte, pessoal, não acredite em tudo que todo mundo tá falando, não acredita nem em tudo que eu estou falando aqui, tá vendo? Porque a gente gosta de contar história bonita. Tem um monte de parte da história que eu não tive tempo de contar. Entendeu? Não tive tempo de contar. E a história também não é tão bonita assim, né? Ah, nossa, foi lá, tal, e agora ó, a ponte, pá, 10 mil clientes. Pô. Prevejo um episódio 2 aqui, tá? O que você acha? Eu acho que isso é quase um spoiler, tá? Mas um episódio 2. Foi tão bom assim o bate-papo? Eu tinha me programado para falar da ponte, mas quando você começa a contar a história, putz, faz muito sentido, né? Porque é aquilo, a história da ponte ela é um recorte dentro de toda a tua jornada e que precisa dessa contextualização, né? Então, cara, poxa, acho que é muito rico. O Aponte-me não ia ser o Aponte-me se eu não tivesse vindo é que eu não gosto da palavra aleatoriedade ou sorte, porque eu não acredito nem em sorte nem em aleatoriedade. A gente chama de aleatório tudo aquilo que a gente não consegue prever o modelo matemático, né? Então, na verdade, porque a gente não tem competência de entender o algoritmo. Mas, então, a aleatoriedade para mim não existe. Mas, língua coçou aqui, mas eu vou segurar, não vou falar. Mas coçou aqui. Esse povo nerd, né? Ai, esse povo nerd, mas eu não vou falar, não, vou deixar isso. Quero só saber se vai ter episódio 2. Agora, Daniel, se a gente tiver assim, uma visualização legal, eu posso dar essa deixazinha ali? O que você acha? Pode. Quantos? Qual que é a visualização que você quer? No total, somando os streams do YouTube. Qual que está sendo? Qual que foi o máximo que teve agora? Não vou contar. Bom, então vamos seguinte, você me jogou R$240 mil para 1 milhão de pessoas. O desafio é quebrar o recorde. O desafio é quebrar o recorde dos vídeos anteriores. Quebrar o recorde. Pronto, você vai fazer a sua parte de compartilhar, né? Sim, senhora. Então tá ótimo. Temos um programa, Diógenes? Eu acho que temos. Acho que temos e temos a promessa do segundo, que essa é a melhor parte. Ele não foi cancelado, será? Eu me segurei um monte aqui, gente. Não, eu acho que você passou bem. A tua rinite te salvou. Eu acho que o segundo pode ser restrito ao público. A gente pode fazer uma versão proibidão, né? Mas você já... Um proibidão com o Daniel. Como as pessoas te versão 18 mais. Como as pessoas te encontram? Eu sou o Cadeu Godoy. CADE-O Godoy. No Instagram, vocês podem me achar lá, pode me chamar. Se alguém quiser, eu deixo. Pode colocar meu número de telefone aí também. Quem quiser me procurar para de repente bater um papo, mentoria, etc. Sou super aberto com isso aí. Gente, tranquilíssimo. O pessoal sabe que, cara, quem precisa, me chama no Instagram, me chama no WhatsApp. Se eu demorar para responder, pode insistir, não tem problema. Eu vou lá e falo, cara, eu marco mentoria, eu ajudo as startups a poder fazer também o processo de vendas, criar um funil de vendas, como que escolhe um vendedor. Cara, eu faço tudo de coração, de graça. Nunca cobrei R$1 para fazer isso das pessoas. Então, quem precisar aí, pode dar um toque, fica à vontade. E bota uma legenda aí depois com o meu número de telefone aí, com o meu. Não, número de telefone, gente, vocês vão lá no Instagram e vocês pedem lá, porque depois aí bota no Instagram. Não quero a gente ser processado porque a gente expôs os dados, não. Imagina, tá autorizado pessoal, no vídeo. Inovação com Y, Aces Inovação, nas redes sociais todas, vocês encontram a gente. Quem está só ouvindo, quiser ver os nossos rostinhos lindos, corre lá no YouTube. Quem está no YouTube, indica a gente, indica também pelo Inovação com Y. Opa, aconteceu uma coisa aí. E um trovão que aqui atrás. Eu já vou encerrar, mas eu não posso encerrar antes. A Rafa está aqui me lembrando de você cantar uma vinhetinha aí das antigas. Beijo, galera. Fiquem aí com a vinheta do Daniel. Se liga, freguesia, celular na Casas Bahia. Esse vocês vão lembrar, vai. Essa eu sou viciado em propaganda antiga, mas não é só em vinheta, né? Eu sou viciado em propaganda antiga, tipo,
Cara, propaganda de carro antiga, tudo. Cara, eu adoro isso aí, né? Eu tenho uma Você sabe playlist no como a YouTube gente que eu vou ficou colocando, eu fortão amo tomando isso, gente. mocotó? Aquela propaganda que aparecia na Do academia, assim, o mocotó, da cara com vaquinha. Tem um grupo mocotó. no, tem um grupo no Facebook, dica aí, pessoal, eu acho que chama Memórias da Publicidade, que chama. Depois vocês vão olhar, cara, são cartazes de publicidade dos anos 20, 30. Depois vocês procuram como que era A do Rafa virou Biotônico a Fontoura. página. A Rafa virou a página lá nas anotações dos links que ela tem que colocar aqui embaixo. Vai vendo. Mas depois vocês procuram do Biotônico Fontoura. Coitada. Cara, fala assim, você está raquítico, fraquinho, não sei o quê, desanimado, sem Biotônico Fontoura, com Biotônico Fontoura. É um cara fortão, cara, é muito engraçado, velho. Eu lembro daquela Beabá, Bebe, Biotônico Meninos. Fontoura. Fontoura, aí, ó, perfeito. Meninos, bora? Simbora? Bora. Cruze, Bora. cruze, cruze, tchau. 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 Ah, vocês lembram disso também.